sem mais delongas, quero apresentar, para quem não conhece ainda, minha amiga Amanda Deva Puja. Para quem não conhece a Pujinha, ela já tem uma longa jornada aí no Tantra, acho que 15, 16 anos, né, Puja? Tá para mais já, né? Uns 800 anos, né? Uns 800. E também foi minha professora aqui na Metamorfose, quando eu me formei, na turma 15, e várias outras aí, muitas pessoas tiveram o privilégio de ser alunos dela, né? E beber um pouquinho dessa fonte, e hoje tá pra gente aí. Junto com as minhas amigas Caroline e Carolina, elas são gêmeas de nome De nome também. e tudo. Mãe dela tá com a gente. Vão estar aí falando para a gente hoje, tá? Então, meninas, fiquem à vontade, a noite é de vocês, tá? Muito obrigado por estar aqui conosco. Obrigada a você, Sassá, pelo espaço, por ser sempre esse anfitrião tão querido em todos os momentos. Amamos você também de coração, é recíproco toda essa energia que a gente troca. Obrigada, Sassá. Obrigada, lindo. Muito obrigada pelo espaço. Gente, licença para chegar aqui nesse espaço. Obrigada pelo convite. Obrigada pelas minhas irmãs maravilhosas, por a gente estar juntas nessa. A todos vocês que estão aqui. Eu queria estar na turma 23, mas não vou conseguir nesse módulo, porque eu acabei de me recuperar de um monte de coisa aí. Foi uma pancada atrás da outra de saúde. Eu estou de batom vermelho, mas ainda estou apática. Então, eu não posso, ainda estou cuidando de coisas, eu vou me guardar para o curso que a gente vai dar no outro final de semana, né? Então, é melhor ter energia para o outro, né? E aí, no segundo módulo, se tudo der certo, eu apareço na comuna, tá bom? Muito obrigada pelo convite sempre, pelas portas abertas lá. Gente, a gente vai falar sobre os vibradores. Primeiro, a primeira coisa que vocês têm que saber aqui é que não é uma aula. Então, a gente não vai ensinar como é que usa vibrador, ou como é que você deve usar na sua sessão, ou se a gente acha legal ou não o uso, não é nada disso. Aqui a gente está fazendo um levantamento das nossas experimentações terapêuticas, pessoais, românticas, sei lá, todas as nossas experimentações com relação ao vibrador e o que a gente percebe, né? Então, a ideia foi porque... o vibrador traz tantas coisas legais, mas só que às vezes o uso indevido dele, enfim, quando a gente usa muito ele, a gente acaba ficando viciado. E aí a gente pode falar sobre várias coisas a respeito disso. Então a ideia é que a gente tenha um bate-papo mesmo, bem informal, onde eu possa falar, onde as meninas possam falar, onde se vocês tiverem perguntas específicas vocês possam fazer, mas sabendo que a gente não está defendendo nenhuma bandeira. E que não tem, que dentro da nossa visão do Tantra, dessa trama, dessas teias, tudo depende do ponto de vista. Então, tudo pode estar certo ou tudo pode estar errado, ou melhor, nada é certo ou errado, né? Mas sim, dependendo de cada ocasião, como é que as coisas acontecem. Eu queria que vocês falassem também, meninas. Olá, meus amores. Exatamente o que a Amanda falou. A base do nosso método para a gente fazer o chat dos prazeres é a gente investigar o prazer. E aí, quando eu pude escolher esse tema, eu falei, poxa, é desafiador esse tema, já gostei, já comecei gostando. Porque é controverso, é contraditório também em alguns aspectos. Então, eu fui buscar dentro da minha memória quando foi a primeira vez que eu tive noção de que eu podia tocar e inserir coisas dentro desse universo do meu prazer. E aí eu fui começando a tentar achar vibrador, em que momento que ele chegou na minha vida, o que eu achei, o que eu não achei, na minha visão leiga. Eu totalmente leiga, não sabia nada do vibrador. Então, assim, a gente começou nessa conversa, né, Pude, a gente falando sobre essas experimentações com o vibrador, e a gente queria contar mais parte das nossas experiências para vocês, né?
relacionado a isso. Para mim, o vibrador, ele nunca foi algo que, nossa, eu quero ter um vibrador. Mas quando eu comecei a ter curiosidade de ter um vibrador, eu me aprofundei nele. Eu fiquei um tempo usando, fiquei 1 ano usando, inclusive eu estava num período onde eu estava solteira, e eu estava tendo poucas relações sexuais, e eu fiquei sentindo falta disso, né? Falar, nossa, a gente tântricos, a gente acaba se conectando tão fortemente, às vezes, com algum par nosso, e aí quando a gente não tem isso, a gente, de certa forma, quer resgatar, e aí não sabe como, aí não consegue se conectar, às vezes, com algumas pessoas, e agora? Pandemia. Então, acho que na pandemia foi um momento muito interessante, assim, com o vibrador. Eu vou falar para vocês que eu me aprofundei bastante logo também no primeiro ano da pandemia, fazendo experimentações. Era muito louco, porque, assim, no meu caso, por exemplo, eu comecei a usar o vibrador para fazer meditação. Eu sentava para meditar, colocava o vibrador no meu muladhara, nem chegava a tirar a roupa e nada, só encostava o vibrador. E eu tive experiências incríveis com o vibrador, seguindo essa sequência de meditação. E também, obviamente, com rituais para autorizar esse prazer comigo mesma. Então, eu acho que realmente foi interessante o uso nesse caso específico, para que eu entendesse também que esse Tantra que a gente fala tanto, que a gente doa tanto esse Tantra para o outro, é para a gente também, né? E quando a gente usa em nós mesmos, a gente começa a entender também esses limites que o seu corpo tem, né? Então, com o decorrer do uso que eu fui me aprofundando, comecei a sentir, poxa, mas em alguns momentos parece que se eu não uso o vibrador, o meu orgasmo é melhor. Tive sensações assim. E aí eu comecei a buscar isso, sabe? Quando era bom, quando não era. E eu acho que qualquer uso e qualquer coisa relacionado a isso é mais nesse viés, pelo menos para mim, né? Eu sempre converso bastante assim com a minha irmã sobre essas coisas e a gente fica trocando e a gente fica falando sobre isso. Porque eu acho que você tem que saber usar o vibrador e não usar o vibrador, porque se a pilha acabar, e se não tiver energia para você ligar, vai ter que saber, gente, usar de todas as formas. Então, é mais assim nesse lado, assim. Aí a gente pode ir se aprofundando de acordo com o que a gente for falando aqui. Mas essa foi a minha primeira conexão com o vibrador real, assim, não aquela, usei o vibrador um dia. Não, eu realmente me aprofundei no vibrador. Fui lá e fiquei usando e fazendo vários laboratórios comigo mesma. E você, me conte, você, Carolina. Outro dia eu estava aqui em casa, tinha um pessoal aqui em casa e a gente ficou vendo um videozinho que apareceu aleatoriamente. Eu não sei se o nosso celular estava escutando a gente falar sobre vibrador ou sobre orgasmos. E apareceu um vídeo falando sobre a história do vibrador, né? Que é muito interessante. E então, assim, rapidamente eu vou falar um pouquinho de como que surgiu isso. Eu não sei ao certo o ano, não recordo, mas ele foi usado há muitos anos atrás para tratar um processo onde algumas mulheres elas tinham processos de histeria, né? E aí os seus maridos levavam as suas mulheres ao médico e aí esse médico fazia uma massagem no genital dessa mulher, né? Para que ela chegasse até o orgasmo e isso fosse curativo, para que ela não vivesse mais esse processo de histeria. Então, particularmente, o que eles estavam fazendo com essa mulher era uma masturbação, para que ela chegasse ao orgasmo. Só que o médico, né, o ginecologista em si, atendendo uma demanda muito grande, começou a ver que tinha uma necessidade de levar isso para algo mecânico. E aí foi assim que foi criado o primeiro vibrador.
né, para tratar esse processo da histeria feminina. É isso aí, gente, nós somos todas histéricas. E, enfim, a Ná, falando agora sobre a primeira vez que ela se conectou com o vibrador, me veio essa reflexão. Eu particularmente, eu não consigo me lembrar a primeira vez que eu me conectei com o vibrador. Olha que louco. Eu nunca tinha pensado nisso, a não ser agora que ela acabou de me dizer, de tipo, meu, como é que foi? Que foi no universo do Tantra? Não, acho que não foi no universo do Tantra. Mas talvez que eu tenha me conectado com o universo do Tantra, a consciência de utilizar o vibrador, a consciência de utilizar ele no meu corpo da maneira sadia, da maneira consciente de que eu estou elevando essa energia para que lugar que eu estou levando essa energia, o que eu estou trabalhando, qual a consciência e a intenção que eu estou colocando também nessas práticas de usar o vibrador, né? Porque o vibrador é um processo que a gente também tem que falar não só no feminino, no masculino também. Eu venho vivenciando algumas experiências de trazer isso ou para as minhas relações pessoais, de utilizar o vibrador no homem e também utilizar o vibrador em outras áreas a não ser o genital. Eu e a Púdia, antes da gente começar essa live, a gente estava conversando. O que a gente vai falar? O que a gente vai... Né? E a Púdia falou, cara, vamos falar o que a gente experiencia e o que a gente acredita, né? Dentro dessa experiência. E uma das coisas que eu vi que eu acredito é a experimentação disso, de como você realmente se permitir. Então, eu venho me conectando agora com o vibrador, até na automassagem, ou quando eu faço massagem em alguém, no corpo todo, não só no genital. Eu venho sentindo que é muito gostoso você receber estímulos vibracionais com o vibrador em várias regiões do corpo, sabe? O Sassá sempre fala isso, né? Quando ele dá as meditações lá na comuna, ele sempre, antes de começar os grupos, até um grupo assim de condução de massagem, ele faz a MVB, que é uma dinâmica que faz o corpo de meditação para ficar vibracional. Então, a minha inteligência corporal pensou, né? Racionalizando, poxa, se o corpo tem que ficar vibracional para ele sentir prazer, o vibrador, ele é um instrumento para auxiliar nisso. Então, eu comecei a fazer essas experimentações, assim, de colocar o vibrador no seio, colocar o vibrador na minha barriga, em lugares assim, sabe, tipo o caminho do caminhozinho, assim, da linha alba. E, assim, tem sido muito prazeroso isso, vivenciar essa experiência. Tem sido muito bom. E os homens que eu venho me conectando, tanto como interagentes ou parceiros tântricos, também estão abertos, assim, e eu percebo que estão gostando também da experiência de se conectar com o vibrador. Então, homens, garotos que estão aqui, eu vi que o Sandor está aqui também, que vem da egrégora lá do The Rose com a gente. Experimentem também, né? É sobre isso que a gente quis trazer, sabe? Essa permissividade, a gente trazer essa conversa para entender qual que são as dúvidas, sabe? Que esse universo do vibrador traz. É legal, né? E assim, levando para um sentido contemporâneo mesmo da coisa, a gente não quer, a gente quer realmente tirar isso da cabeça. Para que serve esse vibrador aqui? Para colocar lá no clitóris, aí você vai lá com o vibradorzão e enfia no clitóris. Não, é isso. Cara, tentou, coloca no rosto, põe próximo da boca, começa a dar risada disso, sabe? Se diverte com o vibrador. Então, assim, é muito engraçado porque quando você saca de um vibrador, tem gente que pula e tem medo do vibrador. Ai, cara, que coisa, o que é isso aí? Acho que você tá com uma coisa mirabolante. Então, assim, eu acho que pode trazer um lugar mais descontraído disso tudo, sabe? Né? Experimentar. Mas, assim, há uma dica aqui valiosa, hein, que eu dei no começo da live, que é fazer meditação com o vibrador. É babado. É muito babado. Tipo, muito, 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 muito. Não vou falar que vocês vão chegar a orgasmos. Pode ser que chegue a orgasmo, mas, assim,
em questão meditação mesmo, nossa, é muito forte mesmo. Então, eu vejo assim, ó, eu concordo com tudo isso, eu acho que são pontos de vista diferentes, né? O complexo da gente falar aqui para uma galera que é terapeuta, e até agora entrou uma galera que não é terapeuta, é que a gente está falando de universos diferentes, né? Então, o uso do vibrador, né, conforme foi colocado, é isso, tinha que ter uma demanda para essas mulheres conseguirem gozar, porque elas eram histéricas, enfim, isso é outro assunto, para ter essa descarga energética, e aí não tinha, né, não tem romance, não tem beijo, não tem nada que vai fervilhando tudo para que a pessoa comece a ter energia, a ter sangue, a entumescer, a ter tesão e, quem sabe, o estímulo correto para ela chegar, né, num orgasmo. Então, perfeito, o cara foi lá e fez o vibrador, tá ótimo, já é uma vibração que vai pontualmente ali nos diversos pontos que tem do clitóris, né? E aí já faz com que a mulher chegue a um gozo, não necessariamente um orgasmo, porque orgasmo e gozo são coisas diferentes, né? Então a mulher ela chega num gozo muito rapidamente. Que ótimo, né? Para quem não goza, tá ali histérica, lá, perfeito, né? Então, e aí a gente acabou usando isso hoje, cada vez mais, num uso recreativo. Então, nossa, eu tô com tesão. Antes a gente se masturbava sem vibrador, quem já se masturbava, né? Com o dedo, com o travesseiro, com o chuveirinho, com o bidê, na quina das coisas, sei lá o que você pegava, se você introduzia, se você esfregava no clitóris, mas cada um foi desenvolvendo um meio de se masturbar. E as pessoas que não sabem se masturbar, é difícil às vezes ensinar a masturbar. Então, dá para a gente fazer a masturbação com a mão, falando terapeuticamente ou não. Com o pinto, com a boca, dá para fazer estímulo de diversas formas. Só que o vibrador, ele potencializa, né? O vibrador, ele é rápido, ele dá essa potência vibracional, que é esse Neotantra trabalha com essa vibração, né? Então, a gente precisa deixar tudo mais atômico, aumentar a frequência, o pulso, a vibração, deixar tudo vivo de novo, acordar as células. Então, o vibrador, ele é perfeito, né? Então, por que o céu? Ele é maravilhoso, cara, quando você descobre que você goza uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, que você não depende de alguém para fazer você gozar, sabe? Que você tem algo ali rápido que já traz sangue, talvez não a quantidade de sangue necessária. Por isso que na massagem, a gente primeiro drena as pernas, não é mesmo? Vamos falar só da massagem de Yoni. Drena as pernas, aí trabalha a barriga, aí trabalha grandes lábios bastante, trabalha pequenos lábios, trabalha as glândulas, aí trabalha lá no clitóris. Antes, como? Trazendo o clitóris, puxando ele, reconhecendo. A gente está levando sangue, está levando informação, está levando amor, está levando respeito, carinho, antes de entrar com uma vibração. Só a vibração do vibrador vai funcionar se tiver colocado, se tiver bem posicionado. Vai funcionar mais fácil se a mulher que tiver com o vibrador. Mas se não for um terapeuta, ele tem que ser um bom terapeuta. E, tem tudo isso. Não pegar o osso, porque se pega o osso dói. Tem que saber pegar exatamente na lateral do clitóris. Depende do tipo de vibrador para o tipo de clitóris e como a pessoa aguenta. Então, tem muitas coisas, né? Mas isso a gente não vai entrar nesses méritos. Deixa eu só fechar esse raciocínio. E aí o lance quando você já levou sangue, já trabalhou toda essa área, já está tudo lubrificado, porque você acordou esse corpo, porque essa pessoa começou a sentir, começou a produzir hormônio, e junto disso você levou sangue, levou linfa, levou líquidos, levou energia, mexeu, abriu, soltou, esse corpo está aberto para receber aquele estímulo que é mais forte. Talvez a gente consegue chegar na mesma altura do estímulo sem o uso do vibrador, pode ser. Porém, ele acelera, ele acentua, né? Ele é um puta amigo. Ele ajuda muito, né? Só que daí o que acontece? A gente tem que tomar cuidado com o quê? Porque apesar dele trazer esse monte de prazer, da gente ver o quanto que a gente pode gozar, dele também da possibilidade da gente se carregar tanto energeticamente a ponto de ter orgasmos, mas se a gente fica viciada nele, é fácil a gente ficar, né, meninas? Eu, pelo menos, sou de tempos. Tem tempos que eu fico viciada no bagulho, mano. Não consigo meditar com ele, não consigo nada, é só
goza, 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 e nunca está satisfeita. Goza de novo, goza de novo, goza de novo. Ah! E aí só vai dando mais histeria também, veja bem. Porque a gente está se carregando de energia, muita energia, a gente está gozando muito e a gente não está tendo orgasmo. A gente está gozando daquele jeito que a gente contrai a musculatura também e fica ali desesperada atrás de um gozo. Então, é um gozo que não sai do genital, que não é essa meditação que a Ana falou. Pô, tava meditando com vibrador, cara, né? E isso é um jeito que a gente tem que aprender também, que é a mesma coisa da masturbação. Né? Você vai só se masturbar, mas você se masturba e você sabe soltar o corpo, respirar, sentir, dar um tempo para carregar a sua energia, carregar, até numa hora que você for ter um gozo, ele seja um orgasmão. Ou a gente vai só carregar um pouquinho, gozar, carrega um pouquinho, goza, carrega um pouquinho, goza, carrega um pouquinho, goza. É o que a gente está fazendo. E aí, o que a gente, eu pelo menos, não sei vocês, faço, não faço, agora eu tô meio sem usar. Vou falar que eu fiquei esses dias todos sem usar quando eu tava doente. Falei, nossa, não tá dando, cara. Aí hoje eu já me masturbei umas 2 vezes com o vibrador. Eu falei, olha, a senhora não vai se viciar de novo. Por quê? Dá pra gente se masturbar também só gozando, ou dá pra gente também fazer o exercício que seria o terapeuta que faria com a gente. Porque tem uma sabedoria. Quando o terapeuta está usando o vibrador em você, ele está te ajudando a soltar, a relaxar. Porque quando a gente quer gozar, a gente faz todo o movimento de contração da vagina, até o clitóris vai para dentro, assim, e de impulso, e contrai a bunda, contrai a perna, contrai tudo, para ir em direção de gozo. Essa contração que a gente faz também trava aqui as outras partes do nosso corpo e faz com que esse gozo só fique aqui do umbigo para baixo. Energia de perna, de bunda, de barriga, vagina. E aí goza. E é por isso, Carol, daquela conversa que a gente teve hoje, que às vezes a gente não consegue nem gozar. Eu nem sei se é só porque está dessensibilizado o clitóris, que a gente vai falar sobre isso, o risco da dessensibilização do clitóris. Porque assim como o vibrador ajuda a tonificar o clitóris, se ele não for bem usado, ele pode danificar, né? E não tonificar. Ele pode danificar as sinapses, porque daí é muito estímulo. E o corpo está acostumado, quando tem muito estímulo, ele desliga. E aí pronto, se desligou, como é que vai sentir? Aí precisa de mais, mas não é isso. Aí tem que voltar para o menos, voltar para sensibilizar. Agora, às vezes a gente não consegue com o vibrador, ou se masturbando, até o homem se masturbando, porque a gente está indo na direção mesmo do gozo e contraindo muito, sem respirar, sem soltar o corpo e sem relaxar. Quando a gente está usando, isso é uma dica de ouro que eu aprendi. Quando alguém está usando o vibrador em você, você está usando em algum interagente, ou você mesmo em você, e a pessoa está ali querendo gozar, contraindo todo o corpo, contraindo a perna, às vezes é agonia, você tem que tirar um pouco para a pessoa respirar, para ela entender aquele estímulo, relaxar o corpo e voltar a sentir. Porque a vibração ela tem que acontecer num corpo que está tonificado, porém relaxado. O corpo não pode estar flácido, mas ele também não pode estar rígido, senão a vibração não passa pelo corpo. E a mesma coisa o orgasmo, ele não acontece porque a gente vai tão contraindo na direção do gozo que a gente não faz assim, ó, desisto. No momento que a gente faz assim, desisto, e alguém continua com o vibrador, ou até a gente mesma, é que pra gente que está querendo gozar, desistir e soltar o corpo é meio complicado, né? A gente não quer, a gente é mais dominado pela vontade do que pela consciência da meditação, né? Então, ter essa meditação onde a gente solta e deixa, parece que a gente se distancia. Não sei se você já fez isso, Carol. Parece que a gente se distancia do gozo, mas só que daí começa a carregar o corpo assim, ó, de uma energia que parece meio agoniante, porque eu não estou indo para o gozo, mas eu não sei o que está acontecendo. Eu estou carregando de êxtase, de energia, de prazer, outros níveis de prazer, fazendo novas sinapses, né? E aí, no momento que acontece esse gozo, mesclando a nossa vontade de contrair e alguém te dizendo que seja você ou outro, solta, relaxa, essa junção entre o relaxamento e o ir
para mim, que é quando a gente chega num orgasmão mesmo. E é quando a gente consegue pegar essa energia e realizar coisas com ela, e levar ela para outras partes do corpo, sabe? E amadurecer estruturas do corpo que talvez, né, não tão maduras. E aí, como que eu posso usar essa energia sexual direcionando ela para algo, para uma doença que eu tenho, para uma disfunção, enfim, que daí já é muita coisa do yoga, né, que ensina até os bandas. E então, o que vocês acham? Falei pra Eu galera. acho que você está indo por uma linha extremamente importante de ser dita, porque isso que você colocou nessa questão da vibração, de estar ali na energia orgástica, faz parte do quê? O nosso corpo ele é totalmente denso. A nossa energia sexual ela está conectada de forma densa nesse momento. A gente só vai sentir um profundo relaxamento, até como tem uma aula falando sobre o platô do prazer, que a gente só vai acessar esse lugar a partir do momento que a gente dissolver esse lugar denso, que é onde a gente acessa o relaxamento. E como que a gente acessa esse relaxamento? Se a gente, né, pensando numa questão estrutural lá atrás, que a gente não foi ensinado sobre a nossa sexualidade, como fazer? A gente está aprendendo isso agora, é uma desconstrução, né, da nossa sexualidade para chegar nesse lugar prazeroso e passar toda essa agonia e viver prazer intenso, viver relaxamento, né? O relaxamento em si já é um orgasmo energético. Quando a gente sente... Isso que você colocou que me deu esse insight de falar isso, que quando a gente está chegando no orgasmo e parece que a gente não chegou, a gente está sentindo que a gente está denso e a gente solta tudo, é uma sensação de que, tipo, puta, perdi o orgasmo. Ai, mas meu Deus, vamos de novo. Só que não, a gente começa a ter um orgasmo energético no corpo, porque a gente começa a entender que a densidade do corpo está começando a ser quebrada. O padrão da gente apertar tudo, contrair tudo, naquele tesão do caralho que a gente está de gozar, e a gente ter essa consciência no momento que a gente faz isso. Isso que eu acho que é o mais foda, quando a gente consegue literalmente perceber que a gente faz isso no ato ou no momento da masturbação. E a gente começa a levar consciência para esse lugar. E a consciência é o quê? É a intenção que a gente está colocando nessa condução dessa energia orgástica, é a gente respirar e a gente conectar o corpo todo, né? Sensibilizar esses outros lugares que estão adormecidos. Pensando nessa dinâmica, que eu acho que faz sentido tudo isso que você falou, e esse aprendizado, eu acho que está também através não só de alguém ficar falando para a gente, e sim também da gente se auto-experimentar sozinho. Não depender que, por exemplo, pensando numa linha mais terapêutica, que a gente vai viver isso com alguém conduzindo a gente sempre. Não, a gente precisa resolver isso sozinho. A gente precisa experimentar quais são os nossos limites. Por exemplo, eu entendi que essa questão do orgasmo, eu acessei algumas coisas através do vibrador, que talvez sozinha, na minha masturbação, tipo, manual, eu não teria acessado, que foi o tal sonho da mulherada de esguichar, né? O tal do squirt. Eu acessei isso através do vibrador. E, cara, foi um outro mundo que eu vivi, sabe? De experimentar esse tipo de orgasmo. E vou te falar uma coisa, sabe o que eu faço? Às vezes eu faço xixi para não achar que é xixi depois, né? Faço xixi primeiro. Aí eu vou lá e fico usando o vibrador onde eu possa molhar. Assim, e aí, cara, eu percebo isso, sabe, nitidamente, assim, que daí quando eu vou fechando para gozar, eu não esguicho, sabia? Eu não ejaculo se eu quiser gozar, na compulsão. Só quando eu solto tudo, assim, ó, e aí o vibrador fica lá, tipo, solta, sabe? Eu mesmo fico falando, a Puja fica aqui falando pra Amanda assim, solta, caralho, não vai não, aí tá compulsiva de novo essa porra, solta e sente a vibração. Quando eu consigo fazer isso, aí, cara, eu ejaculo, sabia? Mas precisa relaxar tudo, a ponto de tipo, foda-se, eu vou fazer xixi mesmo agora.
E aí ejacula muito. E aí, se continua estimulando, vai ejaculando mais, né? É muito louco. É uma sensação de caça-níquel. Sabe quando você Assim? o olho assim, tipo, ai, parece que você tá naqueles cassino que você vê batendo lá para fazer o joguinho. Essa sensação de tanto orgasmo, de tão gostoso que é, sabe? Você tá virando o olho. Essa expressão que a galera trouxe aí no mundo sexual é muito real, cara, quando você acessa um prazer infinito. Você vira o olho mesmo de tanto prazer. Entendeu? E aí, às vezes, parece que não é gozo, né, Carol? Parece que não é exatamente o gozo quando tem o squirt, assim. Não é que eu gozei e acabou. É uma liberação, né? Porque, às vezes, quando só goza, você não quer continuar, né? Tipo, você para e fala, ai, gozei, ficou sensível, não quero mais. E aí, você tem que respirar, tem que soltar, tem todo um trabalho para fazer, ainda mais para continuar usando o vibrador, né? Então, assim, eu quero só acrescentar uma coisa. No meu ponto de vista, quando você está usando o vibrador, esse é o meu ponto de vista, tá, gente? O meu, como eu faço. Tem terapeutas para tudo quanto é tipo de gente, até porque tem tudo quanto é tipo de gente. Então, cada caso é um caso. Mas eu acho que quando a pessoa chegou num gozo, ou quando ela está muito incomodada com a vibração do vibrador, que é muito forte no clitóris, é importante tirar um pouquinho para a pessoa respirar e voltar. Assim como a gente faz quando a gente está fazendo uma linga massagem, e aí a pessoa vai ejacular e você não quer que ela goze, aí você para o movimento, a pessoa respira 1, 2, 3 segundos, e aí tem a coisa do platô de prazer lá, que já é outra aula. Eu acho que é importante sempre aliviar e depois voltar. Apesar que às vezes a vontade de aliviar, por exemplo, eu acho que a gente alivia para a gente mais do que deveria. Às vezes a gente deveria deixar um pouco mais, porque o zoinho está virando muito, está começando a fazer muita sinapse, a criar muita conexão, e aí, tipo, a gente não dá conta desse choque e não tem um terapeuta ali para falar, não, peraí, mais um pouquinho, né? Só tem a gente ali tentando sair ou voltar. Uma outra coisa que você falou também, Púdia, que eu acho interessante, é essa questão sobre a agonia. Eu acho que é um ponto muito crucial essa questão da agonia, porque foi a partir disso, na minha experiência, que eu consegui trazer para mim mesma esse orgasmo de platô e também acessar, porque assim, dentro do uso do vibrador, você vai acessar o orgasmo de pico, vai chegar no momento que você colocou o vibrador e você achou o seu ponto, que é o ponto do seu clitóris, e você vai ter esse orgasmo que é aquele orgasmo assim, ai, puf, como assim? Gozei, não era para ter gozado, acabei de começar, né? E aí tem essa, e aí o que acontece? Eu comecei a desafiar isso, de chegar, não, eu realmente vou lá, naquela dorzinha, naquela agoniazinha minha, e eu vou ultrapassar isso. E esse lance que você falou que é a sua forma de fazer no seu interagente, quando você está fazendo a massagem, de fazer respirar, é mais ou menos isso, né? Você chegar, dar esse tempo desse pensamento da pessoa, pá, peraí, eu vou entender aqui essa agonia, eu vou entender aonde é essa dor, não é uma dor, mas eu vou encarar, sabe? Assim, é como se você estivesse dando um passinho para trás para você já dar aquele pulo, né? Então, acho que a gente tem que ter esse sentimento também, sabe, para com o outro, porque para a gente também não é fácil você colocar lá o vibrador e você ficar, e você encarando os seus orgasmos, olhando para esse lugar, que é esse lugar de você entender que orgasmo é esse, como que eu gozo esse gozo, né? Como que eu vou gozar aqui? Eu tenho que virar para cá, virar para lá, eu tenho que fazer careta, eu tenho que falar, eu tenho que gritar, eu tenho que falar, eu tenho que gemer, o que eu tenho que fazer para esse orgasmo sair? Então, são muitos orgasmos que você vai começando a conhecer, né, através do seu laboratório, próprio laboratório, né? Então, o que foi mais bonito, assim, nesse sentido, e que eu acho que o vibrador também, eu concordo com você, ele pode ser um aliado muito forte, foi essa quebra de ter um orgasmo, aí ter um segundo, ter um terceiro e falar, tá, bom, não vou ficar cansada aqui meia hora ou fazer, tipo, alguém ficar me chupando 50 minutos, 60 minutos, para que eu possa atingir isso aqui, né? Então, é uma prática, né? É uma prática realmente, que você para e fala, meu, agora eu vou
Me conhecer, vamos lá. E eu acho que dentro disso que você abordou, quais são as mecânicas, pensando assim, né? Ai, a gente tem técnicas, o que a gente pode fazer para esse no momento dessa autodescoberta? Uma das coisas que isso ainda está atrelado também na filosofia do yoga, que chama afirmações positivas. Então, quando você está fazendo essa manipulação com você mesmo através da sua energia vital, é você trazer para você mesma, nesse momento, palavras positivas que reforçam, no momento que você está fazendo isso, crenças positivas sobre o seu prazer com você mesma. Então, isso é uma das coisas que é importante também ter de consciência. Qual é a consciência que você leva para o teu orgasmo? O que você está gozando em quê? Em que momento que você... O que você está pensando quando você está gozando? O que você está intuindo? O que você está manifestando nesse orgasmo? Né? Então, assim, usar o bullet também, ou usar o vibrador, não importa qual que você goste, cada um tem a sua Ioni ou o seu Lingam, cada um vai ter uma conexão com um tipo de vibrador. É assim, é massagear esse lugar, sabe? É descobrir onde você tem mais prazer, que lado que você tem mais prazer, massagear a pelvis, utilizar as ferramentas, inclusive, para quem já está inserido no Tantra aqui, e a gente escuta muito isso, né? Tantra é movimento, é som, é respiração. É trazer isso tudo para dentro dessa experiência. Você utilizar o som, você utilizar a respiração, você utilizar os seus dedos para você introduzir, no caso a Ioni, nos homens, introduzir lá no cu, introduzir no seu cu e descobrir quais são as regiões que você tem erógenas, aonde você sente prazer, descobrir isso tudo através dessa experiência que está com você mesmo, né? Então, assim, essa é uma das coisas que dá para você fazer tanto na Ioni, né? No momento que você está usando o bullet, descobrir como quer tocar esse canal vaginal, descobrir como quer tocar esse canal anal e ver onde você sente prazer, sabe? Ter o bullet ali para te auxiliar, aí ter uma experiência de pico também, porque ele auxilia a gente ter essa experiência de pico de prazer. Então, é no pico do prazer que a gente se experimenta e quer viver mais coisas, que a gente quer ir além, né? A gente quer ir além, quer ir lá, chegar no máximo de prazer. Então, eu acho que é isso, assim, que eu pensei aqui no gancho do que a Ana estava falando. O que você acha, Púdia? Tem alguma coisa que você pensou aí, ouvindo falar, que você quer abordar? Eu acho que o mais importante é isso do... Para que se utiliza o vibrador, né? Porque isso, ele pode ser um aliado na cama, né? Às vezes você usa o vibrador no clitóris, isso te ajuda você a dar o cu, porque às vezes dar o cu dói demais e precisa de um estímulo na frente para você conseguir dar o cu, mas só que daí se você... Aí às vezes o estímulo na frente não é correto, então, pô, pelo menos um vibrador, e eu posso, né? A mulher mesmo pode estar usando o vibrador para... Enfim, acho que esse é um uso dele, acho que para a gente se masturbar, se conhecer, se cuidar é bom. Eu gosto de usar ele na frente do espelho, assim, de fazer um trataque comigo, me olhar nos olhos, ficar em ground e, tipo, eu preciso vir falar em público e tá difícil para mim. Aí eu vou lá e faço isso, pego o vibrador, fico de pé, nua, na frente do espelho do banheiro, normalmente, em ground, e aí fico me masturbando, sentindo um monte de coisa e tentando abrir o plexo, né? Tentando abrir o corpo, só usando ele não para uma masturbação, né? Mas para uma ativação energética, vibracional, que vai me trazer toda a energia. E aí eu me visualizo falando, conseguindo isso, fazendo uma boa aula, lá. Então, ou seja, ele também é uma ferramenta que pode ser usada para várias coisas, né? Mas eu realmente acho que a gente tem que tomar cuidado
quando a gente vai utilizar ele, porque às vezes tem um limite entre uma agonia que é saudável, que você sabe que você está dando um passinho adiante ali para o abismo da sua agonia, para um crescimento seu e dar um passo a mais, e tem uma agonia de dor que começa a ser um abuso. E aí eu acho que às vezes é muito fácil abusar do outro ou de si mesmo a partir da compulsão, e abusar do outro a partir do ego terapêutico, com o uso do vibrador. Acho que é até mais fácil abusar com o vibrador do que abusar com uma linga massagem, apesar que eu já vi lingas massagens e P-spots massagens que eram praticamente um abuso do jeito que a pessoa estava ali na manipulação, né? Mas o vibrador, ele é mais forte, ele pode doer osso, né? Se você tem um ângulo que um pouquinho que você errou, cara, ele já pega no osso e aí dói muito. Ou se você desce demais e pega na ponta, na pérola do clitóris, às vezes encosta muito, às vezes só pega na pele e encosta pouco. Então é uma arte o uso do vibrador, principalmente para o terapeuta, porque a mulher sabe exatamente onde ela encaixa e se masturba, quando ela sabe. Porém, eu estou misturando um monte de assunto, gente, mas vocês costurem e é isso aí. Porém, a gente está viciada também só um lado do clitóris, que a gente é acostumada a usar o vibrador, e normalmente é isso, a gente já sabe aonde pôr e já sabe como vai gozar, em 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, aí depende. Eu percebo, eu uso de um lado, quando eu uso do outro, parece que é uma outra pessoa que está usando em mim, porque é um lado do meu clitóris que não está com calo, porque tem essa. Às vezes eu uso muito o clitóris, fica insensível. Aí começa a ter que ser um vibrador mais potente, aí começa a ter que ser, sei lá, mais estímulo. Aí eu não sei se eu que estou obsessiva, compulsiva, louca, desvairada, histérica, ou se é o clitóris que está já calejado, insensível, adormecido. Né? Aí quando eu uso do outro lado, ele tem outra sensação, então é até difícil, é agoniante, não é tão simples de chegar no gozo que eu estou acostumada, que é normalmente o que acontece numa sessão, né? Para quem já é terapeuta aqui sabe, quando você vai usar o vibrador, quando você pega o ponto certinho ali, os pontos, porque cada lugarzinho do clitóris dá uma sensação diferente na mulher, quando você pega novos pontos assim, a gente não sabe ainda o que fazer, não sabe que sensação é aquela, são novas sinapses mesmo. Então, é uma possibilidade de usar isso que você falou, essas frases positivas, você está ali criando um monte de sinapse de prazer, de morte, um reset, assim, é como se abrisse um campo e realmente abre o campo para qualquer coisa ser impregnada ali dentro, né? Então, olha só como é complexo e ser terapeuta, e principalmente com o uso desse vibrador. Porque às vezes a mulher está falando que está doendo e a pessoa está falando, não, continua, é o seu limite, tem que sair, tem que ir da agonia para o êxtase. Cara, tá machucando. Às vezes machuca mesmo, às vezes belisca, às vezes fica ferida, sabe? Ou às vezes só machuca da agonia, ou às vezes está pegando no osso, ou às vezes está demais, gozou e está muito sensível, né? Existe um tempo que cada linha terapêutica recomenda ou não recomenda do uso do vibrador. Aí, quem sou eu para questionar cada linha terapêutica, né? Não é disso que eu estou falando. Mas a gente tem que ter um cuidado. E aí, sabe o que eu acho que a dica de ouro é? Sempre pergunta, como é que tá? Tá doendo? Tá bom? Se você não está conseguindo sacar, continua? Dá para continuar mais um pouco? Vamos mais um pouquinho? Respira mais um pouquinho? Vamos continuar? É só isso, sabe? E aí a gente vai conseguindo, assim como a gente tem que fazer com a gente, né, meninas? Para você sair da sua agonia e ir para o êxtase. Você teve que, espera aí, só mais um pouquinho. É o que você falou, volta um pouquinho, agora vai mais adiante. Então, é uma dança. E o corpo, ele está cada dia diferente, né? Cada dia de uma forma. E é por isso que, e outra, cada corpo é um corpo, cada momento é um momento. Por isso que é difícil também dizer qual vibrador você acha melhor. Eu tenho os 3. O grandão, que é o Itachi, que ele é grandão assim, ele é bem potente, mas ele pega uma área total, eu acho legal, porque ele pega toda uma área. Aquele Seven, que é o pequenininho, né? Os bullets. O bulletzinho, que é o pequenininho, que você usa ali mais pontualmente no clitóris, que é legal, mas às vezes ele fica muito fraco. E aquele Miracle, que eu acho bom, mas eu acho ele muito forte e perigoso. O vibrador mais perigoso, na minha opinião, é o Miracle, porque ele é muito potente e pontual. E daí é muito fácil a gente
teve muitos casos de terapeutas que usaram muito tempo em si próprias e que tiveram algum tempo de dessensibilização do clitóris e pararam de sentir. E aí tiveram que ficar um tempão sem usar, alguns meses, enfim, vários casos, para o clitóris voltar a sentir. Então, acho que a gente tem que ter cuidado com tudo isso. Se alguém tiver uma pergunta, pode fazer, se vocês têm colocações. Isso é importante mesmo que você falou do uso do vibrador, a gente ter esse cuidado, a gente saber fazer isso, ter esse cuidado e perceber aonde é o seu limite, porque o meu limite é diferente do teu, né? Então, a gente também saber conversar com a gente internamente, ter essa consciência do nosso corpo, para saber aonde eu posso dizer não, eu não aguento mais isso, e aonde eu posso continuar, né? Porque se você estimula só um lugar, os outros lugares, eles ficam em gap. Então, acho que é sobre isso também, né? A gente entumecer essa vagina que necessita de muito mais sangue, né? Tava vendo hoje que a vagina, ela necessita de 500 ml de sangue para entumecer. E se a gente fica só numa região, pensando assim, se a gente coloca só o bullet lá no clitóris e esquece das outras partes dessa vulva, a gente não está estimulando ela totalmente, a gente não está levando para ela uma potência corporal que ela precisa viver, né? Então, assim, quem somos nós somos os nossos maestros, né? Nós somos os nossos próprios curadores. Então, a gente também tem que ter esse cuidado com a gente mesmo. Né? E então, é por isso que o gozo é diferente, né, Carol? Quando a gente só usa o vibrador lá, obrigada, eu não tinha pensado nisso. Realmente, quando alguém faz uma massagem, ou quando eu mesmo faço massagem e depois ponho o vibrador, é outra qualidade de orgasmo do que quando eu só vou lá com o vibrador mesmo e não está carregado de sangue, só está entumecendo o clitóris, aí são as gozadinhas clitorianas apenas, né? Exatamente, exatamente. Gente, tem alguém que tem dúvida quer perguntar algo, quer que a gente Quer fale? falar, compartilhar uma experiência, ou enfim. Ninguém? Meninas, suas maravilhosas, amo vocês. Linda, saudade Josélia aqui. Que bom que você está aqui. Saudade. Nossa, que importante essa aula, gente. Juro para vocês. Eu só não estou chorando porque... Olha, então o que eu queria compartilhar é o seguinte, eu estou aí nessa descoberta do corpo, a gente já conversou muitas vezes, né, sobre tudo isso. E, assim, foram várias fichas, assim, caindo durante a fala de vocês. A primeira fala da Naná, eu já pensei assim, poxa, qual foi o meu primeiro contato com o vibrador? E foi uma coisa muito maluca. Eu comprei um vibrador que é aqueles da 25 de março, de 3 pontinhas, assim, de massagear a perna, super forte. Eu falei, poxa, por que massagear só a perna, né? Vamos subir esse estímulo. E era um vibrador super forte, aí eu fiquei viciada, né? Como vocês acabaram de falar, só estimulando uma parte, só o clítoris, assim. E cheguei na dessensibilização, aí falei, isso aqui não é de Deus, vou jogar fora. E depois comprei outro, fiquei nessa coisa de compulsão mesmo. E aí o que eu queria colocar é o seguinte, que importante, né? Essa consciência de você, sei lá, como você acabou de falar, somos os curadores do nosso corpo, e se a gente fica focado só nesse gozo compulsivo, você acaba não absorvendo as energias, né? E fica só naquilo ali, e desensibiliza, enfim. A gente tem tanto que aprender, tanto que estimular, né? Ter a consciência do corpo tântrico, né? E era isso que eu queria falar. Eu acho que eu tenho que aprender a usar o vibrador. Acabei de ver aqui que eu não sabia. Trouxe mais consciência. Olha, gratidão, meninas maravilhosas. Obrigada.
É isso, é experimentar o seu limite. Eu acho que não é nem sobre só aprender como usar o vibrador, sabe? É como você se experienciar e ir devagar, sabe? Na sua experiência e descobrindo isso que a Púdia falou. Ela se ligou que, meu, tem um lado do clitóris dela que é mais sensível que o outro. Eu percebi isso também, nem faz tanto tempo, assim, nem faz tantos anos, que eu descobri que eu me masturbava só de um lado, assim, até quando eu transava, quando eu estava fazendo penetração e eu preciso do auxílio no meu clitóris da minha mão, eu comecei a perceber que eu usava só uma mão, só essa mão, a mão direita, e que eu ia só no lado direito do clitóris, e que eu não ia no outro. E quando eu ia no outro lado, eu achava estranho, assim, não achava tão prazeroso. E aí eu só fui ter essa consciência corporal de tipo, meu, que significa isso que eu não sou tão sensível desse lado do clitóris, ele não é estimulado, eu preciso estimular mais. E isso só aconteceu com a experiência e quando eu fui trazendo consciência porque o que eu estou fazendo comigo mesma na sexualidade, na descoberta, né? É muito louco isso, a gente pensar que a gente demorou tanto tempo para acessar isso, porque foi sequestrado da gente, né? Esse lugar do laboratório, da experiência da sexualidade, porque quando a gente é criança, a gente vai sendo castrado com isso, e aí a gente acaba não fazendo, a gente precisa crescer, passar por tanta merda emocional para a gente descobrir lá o Tantra e conseguir fazer tudo que a gente quer fazer, sabe? Com a nossa sexualidade. Isso pensando num lugar que é um lugar mais da estrutura do universo feminino, né? Porque acho que os homens, de certa forma, eles têm isso um pouco mais livre, né? Essa descoberta da masturbação e essa masturbação que ela é realmente menos reprimida do que com a masturbação feminina. E aí vocês estavam falando sobre os lados do clitóris, eu acho que isso também é uma questão até de humildade perante a Ioni, sabe? A gente olhar para isso e a gente ver que a gente realmente não sabe, não sabia, e a gente está aprendendo, e é uma humildade perante a Ioni, sabe? Eu tive isso também, quando eu tive essa experiência muito forte, um pouco longa com os vibradores, e eu, em algum momento, para mim mesma, eu reconheci, eu falei, eu não sabia sobre isso da minha Ioni, que ela poderia gozar dessa forma, e assim, reconhecer isso. E uma coisa também que já me deu, assim, não é um método, nada disso, mas foi um insight que eu tive e eu comecei a fazer isso quando eu comecei a fazer massagem em Shaktis. Inclusive, essa semana eu fiz uma massagem e eu voltei a fazer isso, porque já fazia um tempo que eu não pegava nenhuma Shakti, então foi uma coisa assim, sabe aquela massagem que você faz na pessoa, que você gostaria de receber, que você se dá realmente, assim, 100%, você fala, nossa, foi linda a energia? Eu sempre faço assim, depois do segundo orgasmo, eu sempre começo a trocar. Então, por exemplo, se no lado direito o orgasmo veio, eu já vou fazendo essa massagem, tipo, eu vou levando o vibrador para o outro lado, e aí a gente encontra o ponto do outro lado, e aí a gente vai fazendo a compensação, porque é uma regra básica do corpo, né? Você fazer uma compensação. Aí eu pensei, se tem uma regra básica para o corpo, né? Você faz tudo para um lado, você tem que fazer para o outro igualmente, por que não lá, no clitóris e no orgasmo, né? Se você gozou de um lado, bora gozar do outro também. Buscando também fazer esse equilíbrio acontecer e essa energia subir para o ponto que você vai achar que é aquele ponto que você vai fixar o clitóris, você ir na perninha deles, né? Porque, tipo, os grandes lábios estão aqui. Então, você vai buscando essa perninha, você vai massageando isso. Gente, é delicioso. E é inacreditável que parece que é como se fosse uma mágica. Aquele orgasmo que estava aqui, parece que ele pulou para cá e o outro lado, quando você vai fazer a compensação, é um orgasmo que vem mais rápido e mais intenso.
E aí, quando você vai pro... E aí, eu comecei, né, essa brincadeira, né? A minha interagente, a gente falou, a gente tá na hora de parar, porque senão você não vai conseguir trabalhar depois de você sair daqui. Porque foi isso, era uma coisa, era um atrás do outro, e assim, era vamos para um lado, vamos para o outro, vamos para o lado, vamos pro outro. E aí eu saí de lá pensando assim, falei, não, preciso fazer essa semana comigo isso. Eu vou voltar a fazer esses exercícios, né? Porque... E assim, é experimentação também. Da onde que eu tirei isso? Não tirei de nenhum lugar, né? Eu, sei lá, inventei isso na hora, sabe? E aí deu certo. Que legal você fala disso. Eu lembrei de uma coisa que, às vezes, quando algumas mulheres não conseguiam ejacular na sessão, falavam que tinham dificuldade de ejacular e queria ejacular e não sei o quê. Eu fazia tipo isso, assim, né? Eu estava no ponto do clitóris e não conseguia, e aí eu vinha, tipo, o clitóris aqui, assim, ó, aqui, ó, como se aqui fosse o clitóris. Eu vinha com o vibrador por baixo, assim, ó, sem encostar na pérola do clitóris, tá? Mas quase encostando, assim, ó, por dentro da ioni, só na portinha, assim, né? Isso que você falou, seguindo os pequenos lábios. E aí só encostava e saía, só encostava e saía, só encostava e saía. E aí ia dando isso assim, ai, ai, ai. E aí isso fazia a sensação ir crescendo. E aí depois que eu ia para o lado mesmo, assim, em cima do clitóris, lateralmente, normalmente elas ejaculavam. Que Que legal, delícia! cara. E aí eu já fiz em mim algumas vezes também, e, tipo, deu certo, sabe? Depac quer falar, Otávio, fala. Fala. Na verdade, eu ia exatamente fazer uma pergunta em cima do que a Puja acabou de falar. Porque é o seguinte, por conta de pedidos de pessoas, de interagentes que pedem, eu queria saber se eu tenho capacidade de fazer skirt, de chegar ao skirt, né? Muitas vezes eu tenho feito a experiência, e tem sido boa, de vir com o bullet exatamente por onde você acabou de descrever, com o intuito de estimular, junto com a parte inferior do clítoris, também a uretra. Então, eu estou com o bullet encostado na uretra, bem suave, e no clítoris por baixo, também bem suave. E é um estímulo legal. Queria saber a experiência de vocês, se vocês conhecem e tal. Beijo. Que legal, Otávio. Deve ser isso, talvez, que ajude também, sabe? Porque essa coisa da ejaculação a gente tem que soltar para fazer xixi. Tipo, tudo bem, eu vou me fazer xixi, tá tudo bem. Vai sair, vou mijar na sua cara. Você tem que estar tranquilo em mijar, em fazer xixi. Então, eu acho que talvez essa vibração que você usa aí junto com o, né, utilizando no canal da uretra, pode auxiliar, sim, cara. Eu acho que faz super sentido. Agora que você me explicou, talvez, né? Por que esse estímulo que vem de baixo assim gera isso? Que legal. Experimente e me dá feedback depois. Beijo. Tá bom, beijo, querido. Porque você está estimulando ali, o canal da uretra é ali, né? Então, não tem como você não estar mexendo com isso. Faz a parte do corpo. E você sabe que, assim, a gente está falando bastante também sobre esse uso do vibrador fora, né, da ioni. As ramificações, elas são muito mais prazerosas fora, na vulva em si, em todo o clitóris, em toda a vagina. E a penetração, onde acontece a penetração, a gente não tem tantas sinapses, né? Então, por isso que em algumas mulheres também não sentem tanto prazer com a penetração. Mas também a gente pode fazer uso do vibrador dentro dessa ioni, a gente estimulando o ponto G. E aí, o que o Otávio falou é algo também interessante de se fazer, porque na hora que você está usando esse ponto, que é esse ponto onde você acessa, né, o ponto G, também ali é a uretra. Você consegue, né, dentro de uma anatomia, você acessar isso. Então, isso também estimula a ejaculação, né? E assim, eu acho que é até interessante, de repente, você iniciar com uma vibração mais fraca também, né, para você fazer essa penetração, justamente para que você não leve a essa vibração num ápice total e você provoque alguma dor na pessoa que você está fazendo. Então, acho que é sempre você ir para um lugar que menos é mais e você ir aumentando, você vai sentindo.
principalmente quando você vai fazer esse tipo de coisa que, assim, não é o convencional, né? Não é o convencional, mas é uma experimentação. De repente fazer com quem você já troca sexualmente, né? Até você chegar num lugar que você entende que aquilo pode ser realmente terapêutico e prazeroso para um interagente. Mas aí você me fez lembrar disso também. Eu, particularmente, já fiz essa experiência de usar o vibrador na entrada da Yoni e eu acho bem prazeroso. Para mim, eu acho muito bom. Alguém falou que gostaria de saber de vocês mais. Gostaria de... Sim, nós somos do Tantra também. Nós Isso. estamos no universo do Tantra desde 2014. Faz 9 anos. Nós somos especialistas em desenvolvimento humano, nós trabalhamos com o lado artístico, nós somos diretor artísticas, e a gente sempre desenvolveu essas mecânicas do Tantra através desse universo artístico, para quebrar esses medos da desinibição nos palcos e tal, e aí a gente está trazendo toda essa inteligência que a gente tem artística para dentro dos trabalhos que a gente vem desenvolvendo. A gente vem desenvolvendo alguns trabalhos com a Púdia já há alguns meses, e aí super deu certo, e a gente está dentro de alguns projetos relacionados à sexualidade. Tá? E a gente envolve outras coisas também. Nós somos instrutoras de yoga formadas no yoga tântrico, que é o Swastika Yoga. Então, a nossa conexão com o Tantra também está ligada a essa experiência do corpo, através tanto do Tantra como do Tantra Yoga também. Tá? É isso, Rogério. Tem mais alguém que tem alguma dúvida? Porque, assim, a Ana falou bastante sobre essa questão do vibrador na mulher, e que a gente também tem essa ligação da sociedade em si, o patriarcado ter sequestrado a nossa conexão, mas eu percebo também que isso também está enraizado no universo masculino, por exemplo. Tá? Tem um monte de gente que tem medo de levar uma dedadinha no cu e gostar, sabe? De ir lá estimular o cu e gostar. E isso está relacionado também a crenças que a gente tem relacionado ao prazer. Então, assim, eu queria muito ver os homens falarem sobre isso, sabe? Sobre essas descobertas de eles mesmos se tocarem e descobrirem esses portais que o corpo traz, inclusive o nosso ânus, né? Que é um portal de prazer magnífico para todos nós, tanto para o homem quanto para a mulher. Tem alguém aqui que quer falar disso? Se quiser, eu posso falar. Pode falar, Otávio, por favor. Bom, eu não tenho preconceito nenhum com nada, né? Nesse ponto, pode ficar, eu sou bem tranquilo. Por exemplo, todo banho, eu quase obrigatoriamente faço esse estímulo naturalmente, enquanto eu estou lavando, eu vou relaxando e vou sentindo meu dedo. Normalmente a primeira falange entra fácil, às vezes 2 dedos, só porque está relaxando e está gostoso. Isso é um experimento, tipo, sei lá, pelo menos 3 a 4 vezes por semana no banho eu faço isso. Que inclusive eu fiquei horrorizado, há pouco tempo eu descobri que existem muitos homens que têm problema de infecção porque sequer lavam a bunda, porque tem medo de autodedada e achar que vai ter tesão e vai descobrir que ele é homossexual. É uma coisa, e não é pouco, é tipo mais de 30%. É muita gente, é muito sério. E sim, eu sempre experimento com a minha namorada, e é uma fonte de prazer, tanto em mim quanto nela, a gente está sempre experimentando. E é bom, eu recomendo para todo mundo. Experimente, se conheça, saiba. Adoro beijo grego, tanto fazer quanto receber. Acho sensacional, tá bom? O beijo grego é chupada no cu, né? Lamber, beijar, chupar, exatamente. Para quem não sabe.
se alguém não sabe. Tem gente que usa o vibrador no sexo oral. Você já ouviu falar disso? Oi? Já ouviu Não falar de escutei. pessoas que usam o vibrador no sexo oral? Vibrador no sexo oral? Não entendi. Usar o vibrador no sexo oral. No masculino é uma delícia, viu? Você coloca aqui, ó, do lado da boca o vibrador, você coloca o pênis dentro da boca, o lingam dentro da boca, e aí você coloca o bullet aqui, ó, e deixa ele vibrando aqui do Não. lado. É Eu faço... surreal, é surreal. Não, o que eu faço é o inverso. De Caroline Mas vou Pepper. fazer isso, legal. Das Peppers. É incrível, Não, galera. eu faço o vibrador na minha língua no clítoris. Entendeu? Olha, boa Você dica está com a essa. tua língua. Viu? Você está fazendo uma sucção com a língua, e aí você põe o bullet na tua língua. Sugiro, chame seus Você companheiros e coloca por experimente. cima ou por baixo o bullet da língua? Não só ponho por baixo. Por baixo. Olha, Deixa a língua um pouco para gente! fora e venho por baixo. Gostei dessa dica, hein? Dá um bom resultado. Eu acredito sim. Não, mas é que por baixo você ainda tem a vantagem que você está aqui e você pode deslizar, ir para o períneo, ir para os lábios, voltar, você sabe. Porque nada é uma receita. Vou pôr aqui que vai funcionar. Não. Aqui está funcionando, segura e vai, né? Então, estar ali, poder passear, poder experimentar, então, é isso. Eu recomendo sempre, se experimente seus companheiros, companheiras, e vale a pena. E essa do bullet na bochecha, chegando em casa, vou conversar com a minha namorada. Muito bom essa já. Qualquer coisa, você chama no WhatsApp que eu te dou outras dicas, tá? Tá bom. Eu vou dar para ela. Gente, eu vou aproveitar para falar tchau, que eu tenho que realmente ir, que eu tô dentro de um Sesc, num cantinho, acompanhando, porque eu já estava aqui quando ia começar, falei, putz, não vai ter de chegar em casa. Tá? Legal. Um beijo. Obrigada pela sua presença, amigo. Obrigado, Peppers. Obrigado. Puja tá aí ainda? Não sei, ela sumiu para mim. Tá aqui. Puja, linda, Tchau, um beijo. querido. Muito obrigada. Para quem saiu ou para Não, quem vai sair, não tem tempo, depois a gente vai deixar um homework para vocês, que seria um exercício para você entender como que está descobrir o seu assoalho pélvico, e aí a gente vai deixar isso lá no grupo, tá? Nos grupos que estão sendo compartilhadas essas informações todas. Tem mais alguma coisa que você quer falar, Amanda? Tem alguém falando que o problema é quando o bullet escapa da língua e bate no dente, é bem desconfortável. Então tem que ter uma habilidade. Uma habilidade, óbvio, né? Você vai ter que estar ali prestando atenção na língua e no vibrador. Gente, eu quero agradecer pela conversa, todo mundo que estava aqui. Na verdade, a gente tentou seguir esse tempo aí de 1h e meia, né, que foi solicitado. Acho que tá bom, acho que a gente resumiu bastante. Acho que tem muito mais coisa para se falar sobre bullet, vibrador, sobre como usar. Tem vários exercícios, vários laboratórios, várias vivências que dá para fazer com vibrador, né? Eu acho que até a gente pode, de repente, no Shakti dos Prazeres, usar vibrador. Não tinha pensado nisso, mas agora até pensei que pode ser uma possibilidade de fazer né? Se as pessoas toparem uma guiança de masturbação feminina mesmo, de como a gente usar, como segura, onde põe, como é que faz. Acho que seria uma coisa muito interessante. Não sei se para esse, mas para algum próximo. Depois a gente conversa sobre isso, tá, meninas? Sim, obrigada pela troca, gostei muito. Obrigada a todos também. Eu acho que agora seria legal a gente falar um pouquinho sobre o que é, né, essa junção, o que é o Shakti dos Prazeres. O Shakti dos Prazeres é um evento
um curso, a gente não sei nem dizer Uma imersão. se é um curso, se é um evento, é uma imersão, é porque é tudo junto, é um mix de tudo isso que a gente vem realizando nas nossas vidas. A gente se juntou, eu, minha irmã e a Púdia, a gente se ama muito e essas manifestações estão se materializando, essas manifestações de amor e de arte, de alegria que a gente acredita nas nossas vidas. Que a gente vem trazendo um campo de nutrição. Então, o Shakti dos Prazeres é um manifesto onde a gente vai trazer essas experiências do Tantra, das artes e do corpo para a gente se autoconhecer. Então, esse é um grupo que a gente está manifestando agora para o feminino, que é só para mulheres. A gente tem uma data especial já desse curso lá na Comuna Metamorfose, que é uma comunidade tântrica, para quem aqui não conhece ainda. Tem muitos aqui que já estão conectados com a Comuna. Então, vai acontecer no final de semana do dia 4, 5 e 6 de fevereiro, essa imersão, onde a gente vai trazer todas essas vertentes aí no qual a gente está fazendo. A gente está trabalhando um conceito que seria a estrela de Davi, né? Que é a união do masculino e o feminino, trabalhando a tríade sagrada, que é a manifestação dos deuses de Shiva, Brahma e Vishnu, Sarasvati, Kali e Lakshmi. Então, todas as vivências elas vão trabalhar os arquétipos dos deuses. E a união dessa estrela significa a harmonização dos sentidos, que seria o Tantra, com a nossa mente. E também a união sagrada entre o feminino e o masculino harmonizado, saudável. Essa é a ideia, tá? Não é um grupo que a gente vai colocar só para mulheres nesse momento. A gente coloca ele só para mulheres, mas a ideia é a gente trabalhar essa força para que a gente cure essa energia dentro de nós. A gente tenha um masculino saudável, a gente tenha um feminino saudável, para a gente conseguir se relacionar com essas duas potências que existem na gente. Então, a gente vai passar mais informações. A gente está fazendo uma pré-inscrição para quem tiver interesse, pode procurar já ou o Marco Sasaki, que ele é responsável pela produção do evento lá na Comuna, ou a Carol, que tem uma outra Carol também, que está de produção, de produtora na Comuna, ou procurar a gente pelo Instagram, ou pelo site, né? A gente ou tem pelo site Shakti dos Prazeres. A gente vai deixar aqui as informações para vocês. Pode procurar a Púdia também ela acessa, ela é super acessível, gente, viu, gente? No Instagram, as pessoas adoram falar com a Púdia no Instagram. Gente, a ideia, a gente quer compartilhar essas nossas experimentações prazerosas das nossas Shaktis, né? Das deusas que nos visitam e que às vezes nos habitam, às vezes não, às vezes nos faltam, mas a ideia é a gente compartilhar isso com vocês. Então, a gente tem algumas vivências, algumas dinâmicas, aproveitando para desfrutar do espaço da Comuna, e aí ter esse encontro mesmo só para mulheres, a princípio, né? Para a gente poder trocar e se experimentar e quem sabe ter a capacidade, né, conseguir ter a bênção de conseguir acessar mesmo esse prazer genuíno, essa deusa do prazer, do amor, da beleza que toda mulher carrega em si, né? Só está aí às vezes escondida, amarrada, amordaçada e sei lá onde, né, que a gente não consegue acessar. Então a gente quer conseguir entrar nesse caminho do nosso prazer. O que é essa Shakti do prazer que habita em mim, né? E como essas outras Shaktis de prazeres podem ser um espelho, né? Uma irmandade, assim, né? Enfim, uma força para despertar isso em cada um de nós. Tá? Se você sente em fazer, tá aí. Tamo aí. Fala com a gente mesmo. Chama a gente, que daí a gente direciona você para os produtores lá da Comuna. Bom, isso mesmo. Se você sentir em fazer, não falar, não vou fazer, não dá por perdido não, por vencido não, assim, vem falar com a gente, ver as condições que é possível fazer, enfim, cara, faz, tá bom? É verdade. E a gente abrir esse espaço também de sororidade, né?
E dentro desse papel todo, né, que o Tantra faz, que o Yoga e todas essas filosofias orientais ensinam para a gente também vai trazer esse lugar artístico, porque para a gente, na essência, a arte ela é ritualística, né? Então, todos os rituais que a gente vem trazendo para o Shakti dos Prazeres, eles são rituais artísticos. Então, a gente vai trazer esse lugar da ritualística na essência mesmo, sabe? Para cada deusa e para cada Deus que a gente vai reverenciar dentro dessa simbologia da estrela, né? Dessa estrela hindu que a gente está levantando, essa egrégora oriental que está com a gente, então falando num universo mais etéreo, a gente está fazendo esse trabalho com muita responsabilidade, pensando em cada detalhe, para que a gente leve para vocês um trabalho também energético muito potente, né? E estando dentro da comuna, a gente não tem como não ter essa energia ancorada fortíssima. Então, quem se sentir no chamado, de repente, agora eu não posso, mas eu vou indicar para alguém, porque eu tenho certeza que vai transformar a vida dessa pessoa. Realmente é um lugar onde a gente quer resgatar as nossas raízes, a gente fazer esse encontro entre mulheres, para que a gente possa dar esse grito aí, esse grito de liberdade, de revolução do amor, né? A gente está a fim de fazer outros encontros para falar sobre esses temas de prazer, especialmente do prazer feminino. Então, se vocês aí tiverem alguma dica, alguma sugestão, né, do que vocês gostariam que a gente falasse, na próxima quarta, de repente, a gente pode estar aqui de novo. E não sei, fala aí com a gente, dá uma sugestão. Não sei se a gente vai fazer algumas outras lives, meninas. Então, eu não tive tempo de falar isso para você, mas eu já tinha até comentado aqui com o Sasaki. Eu tô com uma amiga aqui em casa, inclusive, ela é instrutora de yoga e ela tem um trabalho também com o yoga facial, que seria o quê? Um processo de rejuvenescimento manual feito com as mãos no rosto. E aí ela vai falar um pouco sobre isso. Na terça-feira a gente vai fazer esse encontro, nesse núcleo aqui também. E aí ela vai dar uma aula de como fazer isso no rosto. É como se você fizesse um botox natural, sabe? Para você rejuvenescer. Então ela vai ensinar como são esses exercícios que a gente faz e como que a gente aplica isso no nosso dia a dia, sabe? Para a gente ter esse autocuidado com a pele e com os músculos da face, tá? Então, na terça-feira a gente já vai realizar isso, mas mandem essas informações do que vocês querem ouvir da gente, o que vocês querem que a gente fale dentro desse universo que a gente pode trazer, tanto artístico como do Tantra, quanto do Yoga, que está tudo relacionado. Alguém quer falar alguma coisa? Só a gente fala. A gente fala pra caramba, né, meu? Ei, cara, a gente fala muito. Acho que é isso, né? Sim, sim, eu acho que é isso. Eu vou passar agora no grupo esse homework para vocês fazerem aí do assoalho pélvico. Passa, eu quero fazer também. Quem não tiver no grupo e quiser me procurar também, porque eu não sei se está todo mundo no núcleo, no grupo núcleo, mas quem veio aqui, recebeu o link de alguém e quiser esse exercício, procura a gente que eu passo também. Pessoas, muito obrigada, boa noite, muito obrigada pela conversa, viu? Saudade de vocês, meninas. Eu também estou morrendo de saudade. Também. Um beijo em cada um de vocês que ficou aqui com a gente todo esse tempo. Beijo, Essa aula vai ficar gravada, depois a gente pede o link para o Sassá, para se alguém que entrou agora depois, eu vi que tem gente escrevendo aqui no chat que chegou no final, mas está gravada, tá, gente? Quem chegou no final está gravada a live, essa aula dá para ver.
Fala aí com a gente. Pelo amor de Deus, vocês ficam tudo com esses negócios desligados, ninguém fala nem boa noite, dá tchau, manda um beijo. A voz de vocês. Oi, pessoal, estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Então, eu fui um que chegou atrasado, né? E adorei essa notícia que vai estar gravado, né? Eu tô aqui do Rio de Janeiro, eu estava em São Paulo, tive que antecipar que eu fui de moto, eu ia até passar com o Otávio, né? Da outra vez eu fui lá visitá-lo, lá acho que é Cotia, né? E, enfim, e aí eu não, dessa vez por conta dessas chuvas que estão para vir aí a partir de amanhã, eu antecipei meu retorno para o Rio, né? Enfim, por isso que eu cheguei atrasado aqui, inclusive, tá? Mas eu gostei, é bom saber que vai ter vai estar gravado, eu vejo de novo na íntegra, então, tá? Parabéns às meninas aí, pois eu tô com saudade de você, querida Ana, faz tempo que eu... Querido, Mas vamos isso, se ver em tá? breve. Com Um certeza. beijo, obrigada. Beijo no coração Obrigada. de vocês, sucesso. Obrigada. Alguém mais quer Oi, falar? boa noite. Eu quero dar um tchau para vocês também. Eu amei estar aqui, viu? Saudade, linda. Eu vou passar um tchauzinho. Amei. Que bom que você gostou, linda. Que bom. Estamos conectadas. A Laura. Linda, maravilhosa. Tá sempre aí. Oi, meninas, queria agradecer pela aula. Oi, meninas, não sei se vocês estão me ouvindo. Estamos. Queria agradecer pela aula, né? Foram coisas assim bem novas para mim, que eu estou entrando nesse mundo agora. E o maridão está aqui do lado, ele ficou meio assustado com a conversa. Aí depois, não sei se tem alguma aula assim que fale mais sobre o Tantra e a espiritualidade, né? Sim, também temos. Essa parte espiritualista, a gente leva dentro dessas simbologias, dos arquétipos que a gente levanta, né? E toda essa parte da psique que a gente inclui também no nosso trabalho, né? Na psicoterapia. Mas fala para o marido para ele não ficar com medo, para ele abrir aí espaço para vocês se entenderem ainda melhor, conhecendo esses brinquedos, né? Um bullet no meio da relação, assim, pode trazer muitas coisas novas para vocês. Então, é interessante estar aberto também para conhecer. Eu falei para ele que ele ainda vai conhecer a comuna, agora eu vou fazer o curso e depois vai ser ele, com certeza. E na verdade ele já pegou uma aula justo com a Puja, que é tipo a Dercy Gonçalves, então ele devia ter primeiro visto uma aula de outra pessoa, mais espiritualizada, falando o om, explicando. O assunto é sério, viu? Apesar da gente às vezes ser debochado, assim, mas não tem nada de putaria. O lugar onde você menos pode esperar que tenha putaria é dentro desse tantra. Parece que todo mundo se come, mas no fim ninguém come ninguém. E a galera tá lá indo para outra direção mesmo com a sexualidade, né? E quanto mais livre a gente pode falar, menos reprimida, né? E no escuro as coisas ficam, então elas acabam tomando um direcionamento bem mais saudável, tá bom? Exato. Obrigada. Muito obrigada. Muito bem. Beijo para vocês. Obrigada, Um beijão. Amei a presença de vocês. É isso. Tchau, gente. Tchau, Púdia. Tchau, pessoal. Beijo. Nos vemos na próxima Tchau, semana. boa noite. Boa noite. Boa noite a Lauro. todos. Tchau, boa Tchau, noite. Tchau, tchau, Marília, Hanna, Lígia, Beli. Tchau, Todos. Tomás. Sandor, lindo, te amo. Quero você num curso nosso, hein, Sandor? Se jogar. Eu vou sim, eu estou só esperando a hora. Ai, Sim, amigo, O vai momento chegar. certo, vai chegar. Amigo, é a sua cara, amigo. Você vai amar. tenho certeza. Eu não tenho dúvidas. Tá bom, então, gente. Um beijão para vocês. Amanda, um beijo. Te amo. Pude, Amanda. Beijo, amores. Todas as mulheres, todas essas chactas que moram em Carlos, Cacá, um beijão, amigo. Tchau, lá. Tchau. Tchau, Laura. Tchau. Um beijo. Cacá, Rosana.
Um beijo, Rosana. Obrigada pela presença, Nanda. Um beijo. É só encerrar aqui, acabou, é isso? Gravar, lembra? Tem que gravar. Tá gravando. Mas eu encerro Não, e tem depois... que salvar quando for. Ó, tá gravando, ó. Aí... Como é que faz para salvar? Porque não sei não. Ele falou que quando você fosse encerrar ia aparecer um negócio falando para salvar, ou salvar no computador ou na nuvem. Aí você colocava para salvar na nuvem. Tá, então a gente vai encerrar aqui. Um beijo, amo vocês. Saudades demais. Um beijo! Hashtag tchau. Encerrar para todos.